nome de Jesus, que o Senhor falará de uma forma poderosa ao seu coração ainda hoje. Eu creio que o Senhor já está falando, amém? Amém. Declara assim: ressuscitou. Ressuscitou. Mais uma vez, ressuscitou. Ressuscitou. Agora com força e com alegria. Ressuscitou! Aleluia! Aplauda o Senhor, amém? Isso. Ressuscitou. É esse o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é o quê? Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, versos 6. Do 6 até o 7. Mateus, capítulo 28, do verso 6 ao 7. Mas aqui, ele não está, foi ressuscitado, como havia dito: vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, está seguindo adiante de vós, rumo a Galiléia. Lá o vereis, atentai para que vos... Eu quero ler a minha versão, que declara assim: ele não está aqui. Aquele foi um momento onde Jesus já havia sido crucificado, aonde os discípulos estavam desesperados, e agora ele morreu, e agora ele foi crucificado, e agora, aonde ele está? E eles começaram a falar assim: ele está no sepulcro. Ele está onde? No sepulcro. Ele está morto. Aí se levantaram duas mulheres, e elas foram no terceiro dia diante daquele sepulcro para ver quem? Jesus morto. Mas já havia um anjo ali, naquele lugar, para dar essa boa notícia. O porquê que você está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou. Ele não está aqui. Venha e vede que ele não está mais morto. E ainda o anjo seguiu dizendo para Maria: agora vá adiante, diga para os discípulos que Jesus encontrará eles na Galiléia. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a Páscoa carrega algo muito poderoso, muito além do que nós imaginamos. A Páscoa carrega algo muito mais poderoso do que você imagina. A Páscoa, declara assim: a Páscoa carrega esperança, alegria, promessas e cumprimento dessas promessas. Quantos aqui estão me entendendo? A Páscoa carrega muito mais do que... Tem pessoas que celebram coisas sem saber, mas hoje você vai celebrar a Páscoa da maneira certa. Uma Páscoa que carrega esperança, alegria, promessa e cumprimento dessas promessas. Carrega vida, e vida em abundância. Carrega libertação, carrega cura, carrega esperança. Se o seu coração chegou aqui sem esperança, eu quero declarar sobre a tua vida que você sairá cheio, transbordando de esperança, em nome de Jesus. Se o seu coração chegou aqui angustiado, triste, você sairá daqui cheio de alegria da parte de Deus, porque essa é a nossa Páscoa, essa é a Páscoa de Deus. A primeira Páscoa que existiu foi um divisor de águas sobre um povo chamado povo hebreu, um povo que estava cativo, um povo que estava preso.
preso em um lugar chamado Egito. A primeira Páscoa que foi celebrada foi por um povo que estava preso. Foi um divisor de águas, onde eles sacrificaram o primeiro cordeiro. E quando eles fizeram isso, sacrificar o primeiro cordeiro e comer junto em família, e colocar ali o sangue daquele cordeiro sobre os umbrais da porta, foi diante de uma revelação e direção de Deus. A Páscoa, então, é uma revelação e uma direção de Deus. Para quê? Para um povo que estava cativo, preso, clamando por libertação. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo. E essa Páscoa e esse cordeiro sempre simbolizou Jesus Cristo. Quantos aqui estão me entendendo? Pastor, então quer dizer que quando o povo hebreu ali sentou na mesa para sacrificar um cordeiro e assar aquele cordeiro e derramar o sangue daquele cordeiro e colocar sobre os umbrais da porta, foi uma direção de Deus através da vida de Moisés para que aquele povo fosse liberto? É isso? É isso. Mas já se referindo a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. De repente você está vivendo como esse povo, escravo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, passando dia e noite pensando em uma saída, pensando no que fazer diante de alguns problemas, pensando que você nunca vai ser liberto desse vício, nunca vai ser liberto desse pecado, nunca vai ser liberto desses pensamentos que te aprisionam, que de repente você nunca vai ser liberto dessa depressão. Mas hoje eu quero declarar: a Páscoa de Deus está sobre a tua vida, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, vai te libertar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, quando o povo colocou o sangue do cordeiro sobre uns umbrais, este sangue, o sangue do cordeiro, os livrou do anjo da morte. De repente, Satanás armou de tantas formas, fazendo tantas armadilhas para tentar te matar, para tentar te aprisionar. Tem pessoas aqui que não era para estar aqui. Tem pessoas aqui que não eram nem para estar vivas. Tantos livramentos Deus deu por conta de alguém que derramou sangue há mais de 2000 anos atrás naquela cruz. Você só está vivo, você só está aqui por conta do sangue do Cordeiro. Você sabe disso. Você sabe disso. Por isso você tem motivo para celebrar. O inimigo tentou usar pessoas para tentar ceifar a sua vida. O inimigo tentou armar situações para tentar te aprisionar, para tentar destruir a sua imagem. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, decidiu, escolheu derramar o próprio sangue para que você fosse livre do anjo da morte. A primeira Páscoa foi isso. E a palavra fala que ao anoitecer, o anjo da morte passou pelas vielas do Egito. E aonde não havia o sangue do cordeiro, ele entrou e matou todos os primogênitos. É a Bíblia. A Páscoa tem mais a ver com o sangue do cordeiro do que com o ovo de Páscoa. Ovo de chocolate. A Páscoa tem tudo a ver com Jesus Cristo se entregando numa cruz por amor a um povo que estava perdido, a um povo que estava cativo, a um povo que estava condenado à morte. Quantos é que estão me entendendo? Pelo sangue de Jesus,
pelo sangue daquele cordeiro, aquela família foi livre, foi liberta. Aquelas famílias foram curadas. Aquelas famílias foram livres da morte. Quais são as lutas que você tem enfrentado durante esses dias? Pensamentos de morte, pensamentos de destruição, falta de esperança, não acredita mais em pessoas, desconfia de tudo e de todos, não consegue reconhecer a voz de Deus, coração angustiado. São esses gigantes que você tem enfrentado esses dias. Mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele é poderoso o suficiente para derrubar todos esses gigantes que têm se levantado contra a sua vida. O sangue do Cordeiro é poderoso e é suficiente para derrubar todos esses gigantes que têm se levantado contra a tua casa, que têm se levantado contra a sua mente, que têm se levantado para tentar te destruir. Mas eu quero te dizer, hoje o Senhor me trouxe aqui para declarar essa palavra. Sobre a tua vida existe esperança, existe vida, existe vida e vida em abundância preparado para você, existe cura preparado para você e para a tua casa, existe libertação hoje que o Senhor preparou para liberar sobre a tua vida, no nome de Jesus. É o nome de Jesus. Mas Deus já havia preparado o Cordeiro perfeito. Declara assim: Deus já havia preparado o Cordeiro perfeito. Depois que o povo lá do Egito foi liberto e foram lá para o deserto, todos os anos eles celebravam o quê? A Páscoa. A Páscoa. Todos os anos. E como é que era essa Páscoa? A mesma coisa, pegavam, uma vez ao ano, pegavam o cordeiro sem mancha, saudável, com 1 ano de idade, e o sacerdote apresentava esse cordeiro e sacrificava diante do Senhor esse cordeiro, derramando o sangue daquele cordeiro pela libertação e perdão dos pecados do povo. Só que todos os anos ele precisava repetir essa prática. Está entendendo? Uma direção de Deus. Só havia perdão de pecados diante do sangue derramado do Cordeiro. Todos os anos eles faziam isso. Mas quando Jesus veio, o próprio Deus, o Cordeiro perfeito de Deus. Imagina alguém nascer já sabendo que estava sendo preparado para a libertação e perdão da humanidade. Jesus se preparou. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Mesmo sabendo que muitas vezes alguns rejeitariam ele. Mesmo sabendo que muitas vezes nós clamaríamos por milagres e ele faria os milagres e depois alguns abandonariam ele. Mesmo sabendo que existem os ingratos, mas existem aqueles que são gratos e decidem servir a ele para sempre. Jesus já sabia. Ele já te conhecia antes de você nascer. Por isso ele decidiu se entregar numa cruz. Tem um testemunho de... Quantos aqui já ouviram aquela canção? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem,
que fazem cantar santo. Quantos aqui já cantaram esse louvor? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Um dia esse homem estava orando, clamando ao Senhor. Ele começou a cantar essa canção. E ele fez uma pergunta ao Senhor durante esse louvor: Senhor, eu canto, o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? Mas hoje, Senhor, eu te pergunto, o que o Senhor viu? O que o Senhor viu que te fez ir para a cruz e não desistir? Jesus falou com aquele homem: eu vi você. Eu vi você. Eu visualizei você quando eu fui para a cruz. Isso me fez ir até o fim. Isso é um testemunho. Queridos, entenda uma coisa: Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. E todos os anos havia aquele sacrifício. E é muito interessante que a palavra do Senhor deixa registrado o exato momento que Jesus morreu e entregou o seu espírito naquela cruz. A palavra fala que foi na 9ª hora, às 3h da tarde. Por que Deus deixou registrado o exato horário do sacrifício de Jesus na cruz? Porque enquanto Jesus estava se entregando naquela cruz, naquele exato momento, era o horário que o sacerdote estava no templo, cortando e sacrificando o cordeiro. Isso significa que Deus estava sacrificando o cordeiro santo, perfeito, sem pecado, para nos salvar e para nos libertar de todo o pecado, de todo o pecado, de todo o pecado. Ele morreu para que pudéssemos ter vida e ser livres da condenação da morte eterna. Ele morreu naquela cruz. Mas eu quero te dizer uma coisa: no primeiro dia, para alguns parecia ser o fim. No segundo dia, parecia aquele silêncio. Parecia que tudo tinha acabado. Parecia que a esperança havia finalizado. Já não havia mais esperança. Havia tristeza, havia luto. Mas ao terceiro dia, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, aleluia. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, trazendo novamente esperança ao coração que estava em luto, trazendo novamente vida ao coração que estava morto. Eu quero te dizer que quando Jesus ressuscita, está sendo liberado, está sendo anunciado algo poderoso, as boas novas sobre a terra. Existe esperança sobre a tua casa, existe esperança para você. Quando Jesus ressuscita,
Está sendo anunciado algo poderoso, as boas novas. A morte não o segurou. Aquele que venceu a morte é suficiente e poderoso para vencer qualquer situação que você viva na tua vida. É poderoso o suficiente para libertar e curar qualquer enfermidade. É poderoso o suficiente para mudar a sua história, para mudar esse cenário. Aquele que venceu a morte é poderoso o suficiente para dissipar todas as trevas que tentam te envolver. Quantos aqui estão me entendendo? Jesus é a resposta. Jesus é a resposta de Deus para essa terra. Jesus é a resposta de Deus para a tua vida. Jesus é a resposta de Deus para você. Quando Jesus ressuscita, a ressurreição de Cristo é as boas novas sobre a terra, existe esperança. A ressurreição de Cristo traz vida sobre aqueles que estavam mortos. A ressurreição de Cristo traz vida sobre aquele espírito abalado, sobre aquela alma que é desesperada, sobre o coração angustiado. A ressurreição de Cristo é uma boa notícia que nós recebemos todos os dias. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele vive. Ele vive. Você não serve um Deus morto. Você serve um Deus vivo, que fala, que continua fazendo milagres, que continua tocando, que continua movendo, que continua transformando histórias. Assim como Ele transformou a minha história, Ele vai transformar a sua. Assim como Ele transformou a minha família, Ele está transformando e vai transformar a sua em nome de Jesus. Porque nós servimos a um Deus vivo. Ele ressuscitou, Ele não está mais no sepulcro. Eu estou dizendo, Ele vive até hoje. Existem pessoas que testemunham. Pastor, eu já ouvi testemunhos falando, pessoas falando assim, eu vi Jesus. Eu não vi a face dele, mas eu sabia que era ele. Sentando ao meu lado, me dando força. Queridos, eu estou falando desse Deus poderoso. Eu estou falando de momentos que eu passava de aflições, ia para o meu quarto, orava, e quando eu saía do quarto, tinha um cheiro diferente, eu sabia que Jesus tinha passado ali. Tinha um perfume diferente. E sabe de uma coisa? Não foi só eu que senti. Eu tive testemunhas. Chegava, amor, que cheiro é esse? Você também está sentindo? Era o cheiro da mirra. Era um perfume diferente. Eu já tive experiências de sair daqui da igreja e falar assim, você está sentindo esse cheiro? Esse perfume? Jesus passou aqui. Eu estou falando desse Deus que está vivo, continua movendo, continua tocando em corações. Eu estou falando desse Deus que dá sonhos àqueles que clamam, que estão sedentos. Eu estou falando desse Deus que fala quando você ora. Eu estou falando desse Deus que usa pessoas para falar assim, olha Cauê, eu sei que você estava orando por isso, e por isso, e por isso. Como que você sabe? Porque Jesus me contou. Eu estou falando desse Deus que quando nós clamamos, Deus fala com o profeta. E esse profeta é usado por Deus para abençoar os meus filhos. Eu estou falando desse Deus que mesmo sem eu falar para alguém especificamente, Ele me ouve e ainda fala com outros como respostas. Quantos é que estão me entendendo? Jesus ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, trouxe ao meu coração vida, cura.
A ressurreição de Cristo é o anúncio que, se Ele foi poderoso para vencer a morte, Ele é poderoso para mudar a sua história hoje. Ele é poderoso para mudar a sua condição hoje. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Quando você entende que Jesus é suficiente, as coisas começam a mudar. Você não vai viver no plano B, você vai viver no plano A, que é Jesus. Você vai viver confiando, servindo e principalmente entregando a sua vida para Ele. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Lutas externas, mas de repente também lutas internas. Mas eu sei de uma coisa: Jesus ressuscitou naquele terceiro dia para te dizer: hoje eu quero te libertar. Hoje eu quero que seja uma mudança, um divisor de água sobre a tua vida. Creia que Deus está falando com você nessa noite. Creia que o Senhor está preparando essa noite para mudar a sua história. Creia que o Senhor vem com unção para quebrar todas as prisões que tem tentado te prender. E creia em nome de Jesus que o Senhor tem escutado a sua oração. Por isso eu vou te convidar a se colocar de pé. E qual o propósito disso? Você entregar nas mãos do Senhor, verdadeiramente, aquilo que tem te mantido preso, cativo, aquilo que tem te mantido e tem roubado a sua alegria. O que tem roubado a sua alegria? O que tem tirado a sua esperança? O que tem feito você ficar desanimado? Jesus, Ele quer restaurar o seu coração nessa noite. Coloque a mão sobre o teu coração. Comece, deixe o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar contigo.